Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio aqui nesta noite. Profetiza e diz para ela assim: ó, você vai sair daqui hoje diferente da forma que você entrou, porque Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai falar com você nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Queridos, é com muita alegria de hoje o céu nos presentear. Isso é um presente de Deus para nós, de estar aqui conosco, né? A mestre, a evangelista, a pastora, a apóstola, pastora Tânia Tereza, nossa pastora, nossa mãe espiritual. Eu agradeço muito a Deus pela vida da apóstola e do apóstolo Otto também. Muito obrigado. Eles estão aqui de passagem. E só Jesus, eu fico cansado só de ver o Instagram da apóstola, né? Dela, olha ela indo, olha ela voltando. A gente conversa, ou está no aeroporto, né? Alguma coisa assim. Muito obrigado pela presença. A senhora tem toda a liberdade, né, de ser usada uma vez mais como instrumento nas mãos do Senhor. Agradecer também a nossa irmã Mari por estar aqui acompanhando. É uma satisfação. Muito obrigado, apóstolo Otto, pela sua presença aqui também. O Senhor me inspira, viu? O Senhor me inspira. Aleluia. Por favor, apóstola, fique à vontade. Pode vir por aqui e nós vamos preparar aqui. Você está agradecido a Deus pela vida dos nossos pastores, apóstolo, apóstola? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria. Você acha que eu viria a Maceió e não chegaria aqui? Uma saudade desse povo, uma saudade de pastora Kelly, pastor Jairo, uma saudade do povo que se reúne nesse lugar. É muita alegria para mim. Então eu quero agradecer a Deus a oportunidade do retorno. É do lado de cá essa mesa, viu? A oportunidade do retorno aqui. Não estava nesse lugar, vocês estavam em outro endereço, mas o endereço espiritual é a igreja. Igreja não é prédio, igreja não é som, igreja é o corpo de Cristo. Pai, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com o teu povo, meu povo, papai. Muito obrigada por servir aos santos que se reúnem neste lugar. Um povo separado, um povo escolhido e com quem viveremos por toda a eternidade. Nos alegramos pela oportunidade, Senhor, de poder falar das coisas do Teu reino. E obrigada, Senhor, e peço ao Senhor que me use para o louvor da Tua glória. Fale através de mim, fale comigo, papai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero que troca, bota a mesinha menor aqui na frente. Eu estou dando trabalho, né? Mas velho pode tudo, você sabe disso, né? Tem que ficar mais baixa. Você sabe que velho pode botar chapéu amarelo, blusa laranja e sapato roxo, não tem problema. Vão dizer porque é velho, tá tudo bem, né? Eu perguntei para o pastor, pode sentar. Eu perguntei para o pastor Jairo, quando foi me buscar no hotel, quando que viemos aqui, né? E ele disse que por volta de 2 anos já. Meu Deus, não pode deixar passar tanto tempo sem encontrar as pessoas que amamos. O consolo é que no céu nós vamos ver juntos por toda a eternidade. Amém? Amém. Poxa, você não está reagindo a nenhuma fala minha, está nervoso, está chateado? Não faça assim, viu? Vamos nos alegrar juntos com tudo que vai acontecer. Vamos juntos receber a palavra. Eu recebo primeiro antes de você. E eu libero aquilo que eu recebi, não é?
E eu vou contar um segredo para você. Muitas vezes eu chego num lugar para pregar e eu não sei o que eu vou pregar. Estou falando a verdade. Nunca fiz um esboço, nunca fiz uma anotação. E Deus fala muito comigo durante os louvores. Deus fala muito comigo durante a prévia que a igreja faz antes de subir no altar. É o ambiente espiritual que está instalado, é o mover de Deus naquele lugar, naquela hora. E Ele prepara o meu coração para trazer aquilo que Ele está já fazendo desde a hora que você entrou aqui no templo, desde a hora que você chegou, não é? E quando o nosso querido se levantou e leu o que está escrito em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, que fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus, aí o Espírito começou a falar comigo. E eu estava tremendo ali na cadeira. Eu vou ler de novo o texto que ele leu, mas eu vou ler mais um pedacinho. Está escrito a partir do versículo 15. Vamos ler desde o 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando do Pai, do Deus Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Este, agora fala do Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E continuando, porque foi até aqui no 20 que foi lido, continuando está escrito assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Repete olhando para a pessoa que está ao teu lado, mas fala de bocão: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cantamos aqui assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o Pai Nosso. Venha o teu reino, venha o teu reino. Quando você conhece a palavra, você sabe que o pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. O que está escrito em 19, 20 aqui: aprove a Deus que nele residisse a plenitude, que ele fosse tudo o que ele é, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio do sangue, reconciliasse todas as coisas, reconciliasse consigo mesmo, com o Pai. Aprove ao Pai, aprove a Deus Pai, que Jesus fosse tudo isso, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio desse sangue, o Deus Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliou céus e terra com Deus, pelo sangue da cruz. Por que o céu precisou ser reconciliado com Deus? Só é reconciliado o que é quebrado, o que é rompido, o que é partido. Só é reconciliado o que há uma separação. Céus e terra, não só pessoas. O sangue de Jesus não reconcilia só homens com Deus.
O sangue de Jesus, além de comprar povos de todas as raças, tribos e nações, reconcilia lugares. Eu tenho ensinado isso, fazer remissão de lugares, com a ceia, com o vinho da ceia. Não mais com óleo, não mais com azeite, porque o azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o remidor é o Filho. É o sangue, não o óleo, que usamos agora para fazer a limpeza dos lugares, a remissão dos lugares. Mas não é isso que eu quero enfatizar para você. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no meu canal, procure um vídeo chamado Sangue, Vinho ou Azeite, uma interrogação, vinho ou azeite, você vai entender tudo sobre remissão de lugares. Mas o que eu quero dizer para você, que céus e terra, céus primeiro e terra, foram reconciliados. Por que foi reconciliado o céu? Porque o pecado começou no céu. Porque anjos de luz, formados por louvor da glória de Deus, resolveram rebelar-se contra Deus, desobedecer. Pecado. Pecado é desobediência. Ou o que Deus manda fazer, não faz, ou o que Deus diz para não fazer e faz. Isso é o pecado. É desobediência à vontade de Deus. Então, quando nós cantamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja feita a tua vontade na minha vida como no céu, a vontade do Pai é que seja tudo limpo. Porque no céu, quando perdeu a pureza e a limpeza por causa de uma rebelião de anjos desobedientes, houve uma guerra. Houve uma guerra no céu. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7, fala, houve peleja no céu. Peleja é guerra. Miguel e seus anjos pelejaram. Não prevaleceu o anjo rebelde, prevaleceu os anjos que guerrearam em favor de Deus. Porque diz assim, e no céu não se achou mais lugar para eles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e foi lançado para a terra. Então, o céu, que nós pedimos que seja feito na terra como no céu, é um lugar onde não há possibilidade de haver pecado, onde não há possibilidade de ficar diante de Deus em sujeira. Por que que teve que reconciliar o céu? Porque teve uma guerra. Onde tem guerra tem despojos, onde tem guerra tem quebra de harmonia, mas principalmente porque houve desobediência. A guerra é o segundo passo. O primeiro passo foi a desobediência, foi a rebelião. E Deus tem falado muito comigo, aonde eu vou eu prego sobre santificação. Onde eu vou eu prego, porque está escrito na minha Bíblia, sem santidade ninguém verá Deus. Eu coloco meu nome, sem santidade Tânia não verá Deus. Se anjo não ficou no céu, porque deixou de ser santo, e eu digo que os anjos que hoje estão ao redor do trono, que olham uns para os outros, dizendo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Anjo fala para anjo, Isaías teve essa visão. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Eu digo que eles falam porque o Espírito Santo me ensinou. Eles falam uns para os outros, santo, 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 para não esquecerem da santidade de Deus. E não esquecerem que um anjo que esqueceu-se da santidade de Deus foi expulso do céu. E não foi só ele levou um terço dos anjos. Ele conseguiu fazer com que um terço dos anjos rebelaram-se contra Deus também e foram expulsos todos. Inauguraram o império das trevas. E qual é o papel do império das trevas? Qual é o ministério de Satanás? É levar o homem ao pecado. O ministério de Satanás é destruir a santidade do homem. O ministério de Satanás é fazer o homem ser impossibilitado de ir para o céu. Porque ele sabe que não havendo santificação, não vai ficar no céu. Recentemente, destacou aos meus olhos o que eu já tinha lido. Quantas vezes eu já li? Quantas vezes eu li a Bíblia, perdi a conta. Mas destacou aos meus olhos um texto do profeta Zacarias, Zacarias profetizando as coisas do tempo do fim. Em Zacarias 13, versículo 8, ele está profetizando. Não é Zacarias quem fala, é Deus quem fala. E está escrito assim, em Zacarias 13, 8, em toda a terra, diz o Senhor,
2/3 dela perecerão. Vou repetir. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela perecerão. E farei passar a 3ª parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica o ouro, e a purificarei como se purifica a prata. E ela dirá, é o meu Deus, e eu direi, é o meu povo. Então 2/3 dos anjos que foram expulsos do céu, porque desobedeceram a Deus. Por causa da profecia, eu posso crer, porque eu creio nas profecias, que eles vão levar 2/3 dos homens para o inferno. 1/3 dos anjos, que virou o demônio, que tem o ministério de levar o homem ao pecado, vai ter sucesso com 2/3 da humanidade. Vão conduzir os homens à desobediência. Vão conduzir os homens a escolhas erradas. Eles tinham livre-arbítrio no céu. Os anjos têm livre-arbítrio, por isso escolheram o errado. E quando o homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, no princípio da criação, Deus deu ao homem livre-arbítrio. E deu tantas coisas para o homem, encheu o jardim do que era bom para o homem, mas proibiu um fato, só um fato. Você pode tudo, você só não pode isso. Você não deve fazer isso. E você conhece a história? Esse ser espiritual expulso do céu, que no céu não se achou mais lugar para ele, que foi lançado para a terra. Está escrito, ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, cada vez que os demoniados encontravam Jesus, falava, vieste atormentados antes do tempo, porque sabe que tem um tempo em que vai ficar preso num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, porque não vai voltar para o céu. Vai para uma cadeia, um presídio eterno. Por isso Jesus fala, eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E foi lançado para a terra. E eu tenho ensinado princípios espirituais, eu tenho ensinado leis espirituais. Eu tenho dito que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Ilegal não é que não é legal de joia, é ilegal de lei. O mundo espiritual é regido por leis. E há uma lei que está escrita no Salmo 115, versículo 16, que diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deu para o homem, criou um espírito, que é o homem, mas que tem um corpo físico, natural, porque ele criou um mundo natural para colocar o homem, matéria. A terra, o planeta, é natural. A comida é natural. Tudo que Deus formou na terra é natural. É a natureza. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é indesculpável o homem que, vendo a criação, não tem Deus como Deus. Saindo na janela do hotel, que eu estou hospedada no Ritz, em frente ao mar, vê o mar, vê aquele mar lindo, aquela onda chegando até um pedaço e volta. Chega até um pedaço e volta. Se você não conhecesse os sistemas de rotação e translação da Terra que a gente aprende na escola, que o planeta roda assim, roda assim, roda assim, roda assim, você acharia natural aquela água chegar até um pedaço, mas não é natural, é sobrenatural, porque pega uma bola e coloca metade dela com água, ou mais 70% dela com água por fora dela, e o resto com terra, e roda ela para você ver se a água não vai misturar com a terra. Mas o poder de Deus impede que o mar invada a terra. E não é só isso, tudo que Deus faz aos nossos olhos mostra a sua grandeza. E a terra é domínio dos homens, é governo dos homens. Quando Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não apenas do Pai, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque depois de criar tudo, está escrito em Gênesis 1, 26, disse Deus, façamos o homem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos é plural. O texto que nós lemos aqui diz que por ele, por causa dele, tudo que foi feito se fez. Tudo foi criado por meio dele, do Filho.
Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus estava junto com o Pai, ou melhor, o Filho estava junto com o Pai e junto com o Espírito, na criação de tudo, do mar, de tudo que existe. Eles estavam juntos. Era a ação do Espírito, era a palavra que era liberada, e a palavra era o Filho, é o verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós, e a vontade de criar era do Pai. Quando juntos os três, o que não existia passa a existir. E você entende isso quando olha a Bíblia inteira, vendo tudo feito pelos três. Está escrito lá no fim da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, que no céu, os três dão um testemunho, e na terra, os três são unânimes no seu propósito. Unanimidade é concordância plena, concordância absoluta. Tem dois princípios de concordância. Tem um que leva da terra para o céu, quando dois concordam na terra, leva para o céu. Mas tem um outro que traz do céu para a terra. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo estão de acordo, o que está no céu vem para a terra. Assim foi a criação. Tudo que não existia passa a existir, porque os três estavam juntos. E na hora de fazer o homem, os três outra vez. Façamos o homem, é plural, não está escrito eu farei o homem. Não está escrito também, disse Deus, eu farei o homem, conforme a minha imagem, a minha semelhança. Mas está escrito, façamos o homem. Façamos o homem. Você conhece a história da Torre de Babel? Os homens queriam chegar ao céu pela força do braço. Até hoje é assim, por oferendas, por sacrifícios, por penitências. Mas só tem um caminho que leva ao céu. E Deus resolveu confundir as línguas. Confundir as línguas. E para confundir as línguas na terra, para não falarem a mesma língua e não continuarem num propósito absurdo. A palavra de Deus diz que Deus falou, desçamos e confundamos a linguagem. Desçamos é plural, é plural. Quando você vê a visão que Isaías teve do trono de Deus, os anjos falando uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Depois que Isaías se convence do pecado, porque vê a santidade dos anjos proclamando isso, ele é limpo, ele é limpo. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E também. E é uma conjunção aditiva da língua portuguesa. O Espírito Santo fala conosco na língua portuguesa, na nossa língua. Nós falamos em línguas com Ele, mas Ele fala conosco na nossa língua. Tanto que quando alguém é usado por Ele para falar em línguas conosco, tem que interpretar para que entendamos. E Ele fala conosco na nossa língua. E quando está escrito, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, são coisas diferentes. Iniquidade é uma raiz geracional de pecado, é uma maldição. É uma herança espiritual, um legado geracional. E o teu pecado é perdoado, iniquidade é arrancada. Pecado é perdoado. Sinônimo de tirar é arrancar. Sinônimo de perdoar é remir, redimir. São coisas diferentes. Depois que o homem Isaías fica limpo, 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 ouvi a voz do Senhor que me disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Não está escrito, ouvi a voz do Senhor que me disse, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Não é por mim, é por nós. É pelos três, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia inteira é assim. A tua conversão, você precisou receber Jesus para receber o Espírito, e a vontade do Pai é que você não pereça, por isso Ele envia o Filho para te salvar, para que você seja salvo, para que a vontade do Pai se cumpra, você tem que receber o Filho, e aí recebe o Espírito como penhor, como selo da promessa, da ressurreição. E tudo na Bíblia é assim. A autoridade que foi tirada lá do jardim, dada para o homem, no começo da criação, quando Deus manda o homem guardar o jardim, por quê? Porque esse ser espiritual, príncipe das trevas, Satanás, já tinha sido expulso do céu e foi lançado para a terra. Ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o homem colocado na terra, formada por Deus, num lugar especial da terra, um lugar que é espiritual também, chamado Jardim do Éden, recebeu um comando de guardar a terra, recebeu o privilégio de dominar sobre a terra, domínio da autoridade.
domínio da gestão. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre tudo. Animais que nadam, rastejam, voam sobre toda a terra. Domínio é sobre, é acima. E dando domínio, deu autoridade. E aí o inimigo entra na terra incorporado numa serpente. Por isso, quando ele é expulso do céu, em Apocalipse 19, fala, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Incorpora uma serpente, porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Induz o homem ao pecado. Consegue realizar o primeiro projeto com o protótipo 01 da humanidade. Induz o homem ao pecado. E aí sabe o que a Bíblia fala? Em Adão todos pecaram, todos. A humanidade inteira pecou. Todos nós estávamos programados já para vir um por um cada geração, num tempo determinado, num lugar determinado. Mas todos nós temos um DNA adâmico. É a primeira célula que vem formar o homem, matéria. Ele é o pai de toda a humanidade. Mas Deus é o pai de todos os espíritos. Diga amém. Amém. E o espírito é enviado por Deus para o ventre de uma mulher. A barriga de mulher é a oficina de Deus. Deus envia um espírito para o ventre dela e forma um corpo. E dá uma alma para o espírito. Porque o espírito que vem do céu para a terra, para o ventre da mulher, ele vai se relacionar no mundo espiritual. Ele deve se relacionar com o Pai, Filho e Espírito Santo. Por equívoco, ele se relaciona com trevas. Faz escolhas erradas. Porque esses seres espirituais que foram expulsos do céu, a liderança deles, que é Satanás, no céu ele queria ser como Deus. Subirei às mais altas nuvens e serei como Deus. Quando ele é expulso do céu, ele continua querendo ser como Deus. Em todas as religiões da terra, ele se apresenta com a liderança como se Deus fosse. Qualquer uma delas. Muda o nome. Mas ele se apresenta como Deus. Mas ele nunca vai ser Deus, ele é uma criatura caída. Ele é uma criatura que foi expulso da presença do Criador. Nunca será semelhante ao Criador. E esse ser espiritual, quando consegue induzir o homem ao pecado, ele sabia que haveria uma impossibilidade total do homem ir para o céu. Porque se ele foi expulso do céu, porque pecou, como o homem pecador vai para o céu? Vai comigo para o lago de fogo e de enxofre. Esse era o plano dele. Quando a Bíblia diz que em Adão todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos foram condenados à morte eterna. O que era a glória de Deus no homem? Era a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a semelhança da Trindade. Poder, autoridade, criatividade, bondade, tudo de excelência, que em Deus havia uma parte, no homem também. Sabe por quê? Porque ele foi formado para ser filho de Deus. Ele não foi formado para ser jardineiro do Éden. Quando você conhece a Bíblia, vai ver em Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, que fala da genealogia de Jesus. Aquela cadeia genealógica, era Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi. Quando chega no 38, está escrito Adão, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Deus tinha um filho no céu, unigênito do Pai. Junto com ele, junto com o Espírito Santo, criou o Filho da terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse filho na terra foi criado para ser sacerdote e rei. O rei governa na terra, o rei governa no horizontal. E o sacerdote atrai o céu para a terra. O sacerdote tem um livre acesso ao Deus poderoso. Esse é o plano de Deus. A glória de Deus ele tinha, foi destituído pelo pecado, tornou-se só criatura. Deus continua sendo o Criador, mas o homem não é mais filho.
o homem vira só criatura. Amada por Deus. Amada, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Criaturas amadas por Deus. Mas só criaturas, não filhos. Por isso, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, que estão os seus discípulos 11, porque Judas já suicidou, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê vai se tornar filho. E vai ser salvo. Salvo do quê? Da condenação eterna. Então as criaturas estão condenadas ao inferno. Sim. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo do quê? Da morte eterna. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna. A recepção do Filho restitui a eternidade do homem junto com Deus, conforme a criação. Ele não foi criado para ser separado de Deus. Ele foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, para junto com eles viver eternamente. Ter intimidade, ter harmonia. Quando Deus forma o homem, forma um filho. Como um pai ama um filho, como um pai tem intimidade com o filho, como o pai revela os segredos para o filho, assim era. Ele vinha na viração de dia conversar com o homem. O quê? Não sei, não está escrito, mas eu imagino que tudo. Eu imagino que ensinando ao homem coisas espirituais, porque o homem também foi feito para ser semelhante ao Espírito. Ensinar ao homem princípios de obediência, porque o homem foi feito para ser filho. Ensinar ao homem princípio de autoridade, de poder, de transformação de tudo, de manutenção da ordem, porque ele foi também feito semelhante ao Pai. E quando o homem pecou, perdeu tudo isso. Tornou-se só criatura. A eternidade foi embora. A perspectiva da vida eterna com Deus. Não eternidade total. Porque na ressurreição dos mortos, depois da primeira morte, que o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus, todos ressuscitarão e todos viverão eternamente. Só que uns separados de Deus eternamente, num lago de fogo e de enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. A primeira morte, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Aqueles que o receberam não vão para o lago de fogo e de enxofre. Por quê? Porque o julgamento perdeu sentido. O julgamento não existe mais. Os outros continuam julgados. Eu vou te contar como juíza o que é uma sentença. E eu estou falando de juiz íntegro, juiz sério, juiz reto, juiz que tem temor de Deus. Uma sentença é um ato jurisdicional, perfeito e acabado, de uma pessoa que tem autoridade para julgar, conforme as leis vigentes. Quando chega um processo da mão de juiz sério, tem uma petição inicial, tem uma defesa. Tem provas de ambas as partes. O juiz não se baseia apenas na petição inicial e na defesa, ele faz uma audiência, ele chama as partes. Ele quer ouvi-las, ele toma depoimento pessoal. Se a petição inicial e a defesa aponta testemunhas, ele quer ouvir as testemunhas. Se junta a prova documental, ele examina documento por documento, detalhadamente, conferindo a assinatura, checando as datas, se são compatíveis com as informações. Se as testemunhas forem contraditórias, se a testemunha do réu falar uma coisa e a do autor falar outra coisa, o juiz chama as duas. Estou falando de juiz sério, juiz íntegro. Chama as duas, faz uma acariação, coloca em confronto as duas, para ver quem está mentindo, quem vai vacilar. É perceptível quem está mentindo. Se o juiz tem dúvida a respeito do lugar onde o fato aconteceu,
Se está contando que o lugar era assim, assado, e o juiz tem dúvida, nunca foi aquele lugar, não conhece. Ele vai lá fazer uma averiguação em loco, que é uma diligência, para poder julgar retamente. Uma vez chega na minha mão um processo, em que o autor dizia que só o adicional de periculosidade era pouco para ele. Porque ele vivia num lugar terrivelmente quente, assustador. Era uma fornalha, era o lugar onde ele estava. E só periculosidade era pouco. E ele requerendo um adicional maior. Um adicional que fazia com que ele perdesse a saúde. O de periculosidade pode acontecer um perigo. Mas o que ele vivia era um perigo diário, permanente, constante. E aí a defesa fala, não é bem assim. E eu fui lá ver o lugar. Sabe onde era? CSN, era a fornalha que derretia aço. É claro que era um lugar extremamente perigoso. Para você chegar perto, o calor está antes de você chegar. Me fez lembrar a história da fornalha do Nabucodonosor, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quando os homens chegaram lá, foram queimados. Lógico que tem um adicional maior, tem que ganhar mais. Mas para a decisão eu tive que ir no lugar. Então um juiz sério faz isso. Um juiz sério, ele não decide enquanto ele não está convencido de que lado está o direito. Ele vai fazer uma audiência, 2 audiências, 3 audiências. Vai procurar ver a veracidade das provas escritas, para ver se são autênticas. Vai procurar as provas dos lugares de onde elas foram retiradas. Enfim, uma sentença é um ato do juiz, convicto de que ele está certo, aplicando as leis vigentes e dando direito a quem de direito. Quando o homem foi condenado à morte eterna, porque pecou, em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Foram todos condenados à morte eterna. Em Adão houve uma condenação eterna. Em Adão a humanidade inteira foi condenada numa sentença perfeita e acabada, dada pelo Supremo Juiz do Universo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de toda a terra, aquele que faz o mar chegar até um pedaço e não invadir a terra, aquele que para fazer todos os corpos celestes só precisou dizer, haja luz, mais nada. Ele fez uma sentença e condenou o homem à morte. O homem é raça humana, não é só o protótipo 01. Toda a humanidade foi condenada à morte. Toda a humanidade foi condenada a ressuscitar um dia, porque vai ter a primeira morte, mas ir para o inferno. E não era para ter nem a primeira morte. O homem não morreria nunca. O homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, era perfeito. Jamais morreria, jamais teria enfermidade, jamais envelheceria. Haveria a plenitude de vida naquele homem se não houvesse pecado. O pecado estragou o homem, estragou a natureza. Por isso que diz que há uma grande expectativa da natureza, expectação da natureza, para ver a manifestação dos filhos de Deus, de ver aqueles que deixaram de ser só criatura e tornaram-se filhos outra vez. E essa sentença perfeita e acabada, sentença de um Deus que não erra, sentença de um Deus que tudo pode, condenou o homem à morte. Em Adão todos pecaram, todos foram condenados à morte eterna, todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram separados de Deus, todos. Por isso Jesus fala aí por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê, condenado, já está condenado. Jesus não veio para condenar o homem, ele veio para salvar o homem. Eu quero ler para você o texto que você conhece, João 3,16, que fala desse amor de pai pela criatura, pelo mundo. Está escrito assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra,
mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, não tem a morte eterna, mas tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou todo mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha que continua a escrever. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Diga, já está. Eu estou falando língua portuguesa, que Deus fala conosco na língua portuguesa. Não será julgado, já está julgado. Já tem uma sentença perfeita e acabada, que foi prolatada pelo Supremo Juiz do Universo no começo da criação. Já está condenado à morte. Já está condenado a um lago de fogo e de enxofre. Já está condenado à morte eterna. Vou repetir. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Já está. Sabe como termina João 3, versículo 36? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não recebe o Filho, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanecer é continuar. Não vai ser criada uma sentença, ela está pronta e acabada. Aí vamos entender o que está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo o Senhor. E termina o apóstolo Paulo dizendo, depois de dizer alguma coisa, por isso desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Seja luz no meio das trevas. Ele humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz, e nós sabemos como foi. Sabemos porque tudo está na Bíblia. O profeta Isaías é o profeta mais usado por Deus para profetizar as coisas sobre Jesus. A virgem conceberá, dará à luz um filho, profetizou que nasceria de uma virgem. Por que que o Filho de Deus tem que nascer de uma mulher? Se ele já existia antes da fundação do mundo. Se por ele, por causa dele, como lemos em Colossenses, tudo que foi feito se fez, porque ele foi quem fez o homem junto com o Pai e com o Espírito Santo. Por que que ele tem que vir para a barriga de uma mulher, vir como homem, se ele fez o homem? Quando ele ora a oração sacerdotal, antes de ir para a cruz, ele fala, Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Glorifica-me com a glória que eu tinha. Tinha é tempo passado do verbo, antes da fundação do mundo. Então, antes de dizer haja luz, ele já existia. Ele sempre existiu. Ele é o primogênito de toda a criação, está escrito, aonde lemos em Colossenses. Mas ainda assim, ainda sendo Deus, tendo forma de Deus, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol, abre mão de tudo isso para vir em carne, para o ventre de uma mulher. A humilhação não é só a cruz. A humilhação é tornar-se figura humana. A humilhação não é só a lança, a coroa de espinhos, a chibata dos romanos. A humilhação é tornar-se figura humana, vira embrião.
uma bolinha dentro da barriga da mulher. Ficar 9 meses lá dentro, ser alimentado pelo cordão umbilical, passar por um canal vaginal, ter que ser alimentado nas tetas de uma mulher, ter que aprender a falar, aprender a andar. Tudo isso tem um propósito. Por que Deus fez isso? A vontade foi do Pai, lembra? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A hora que ele fala isso é na dor do sofrimento de Getsêmani. Ele vem semelhante a homem em tudo, até a alma ele tem. Minha alma está triste até a morte, ele fala. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. O Pai deu a ele tudo que o homem tem, ele tem que ver como homem, sim. Porque o plano do Pai é executar a sentença. Como assim, pastora? Pois é. Uma sentença é um ato jurisdicional perfeito e acabado. Uma sentença prolatada por um juiz sério, ela está pronta. Ele não precisa fazer mais nada, mas essa sentença vai ser executada. Se uma sentença for de condenação, só a hora que acontece a condenação é que houve a execução da sentença. Senão era só um papel. Um papel pode ser amassado, rasgado, queimado, guardado numa gaveta. Não tem valor. A sentença do Criador do Universo, do Deus Todo-Poderoso, precisava ser executada para ter valor. Se o juiz prolata uma sentença determinando a devolução de uma terra invadida, só quando o proprietário legítimo recebe a terra é que ela está eficaz. Se a sentença for de pagamento de uma dívida, só quando o credor recebe o que o devedor devia, ela é eficaz. Senão ela não presta para nada. Ela é uma sentença ineficaz. Se a sentença for para colocar um homicida na cadeia, só quando ele está preso é que a sentença teve eficácia. Como o Supremo Juiz do Universo prolataria uma sentença e deixaria de executar a sentença? Deixaria de matar o homem. O salário do pecado é a morte. Agora o homem tem que morrer, tem que matar o homem. A execução da sentença é a morte do homem. É a morte do homem. Mas presta atenção. O amor extraordinário de Deus. O amor que nos constrange. O amor que é maior do que a nossa capacidade de entender. Escolheu executar a sentença da cruz no próprio Filho. Entenda isso. Por isso ele tem que vir em carne, pastor. Ele tem que vir como homem. Porque o homem pecou, é o homem que tem que morrer. Porque o homem que pecou é o homem que tem que morrer. Se ele vem como Deus, ele não morre. Deus não morre. E aquilo que você vê no filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, ele trucidado, arrebentado, moído, acabado, é a execução que nos livra da morte. Por isso profetiza Isaías também. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi dado para ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Ele leva sobre si as nossas iniquidades. É como se nós estivéssemos indo para a câmara de gás. E ele fala, pode sair, eu vou entrar no seu lugar. É como se estivéssemos indo para a decapitação. Sai, eu vou no seu lugar. Indo para a forca. Sai, eu vou no teu lugar. A morte dele na cruz não é para outra coisa, senão para nos salvar, queridos. Não é pequeno esse favor dele. Como negligenciarei tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí, queridos, quando termina o texto que foi lido pelo meu irmão, que fala tudo que ele é e tudo que ele fez,
Fala, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, na carne dele, que foi moída, que foi rasgada, ele me reconciliou com o Pai. No sangue dele, que foi derramado, ele me reconciliou com o Pai. E agora, eu tenho que me apresentar santo, inculpável e irrepreensível. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que buscar viver uma vida digna desse sacrifício, digna desse amor, digna desse grande sacrifício. Começa a minha história cristã com a justificação. Ele me justifica na cruz. Ele faz a minha redenção, ele morre a minha morte, ele paga o meu pecado. Ele me traz para a vida de novo. Eu deixo de ser só criatura e me torno filho de Deus, porque a criatura vai morrer no inferno. Vai viver no inferno, morrer não. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Criatura condenada. E as criaturas salvas? Tem gente que ensinou por aí, pelo mundo afora, que quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você não tem mais problema nenhum para resolver, não tem mais nada para se santificar, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver um processo. Quem está em Cristo acaba de nascer de novo, estava morto. O salário do pecado é morte. Nasceu para a vida, mas não está limpo. Ele precisa se limpar. A prova que quem está em Cristo não está limpo, o próprio Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Sois limpos pela palavra. E ele termina dizendo: se não for limpo, vai ser lançado fora. Vai ser lançado fora, num lugar onde há trevas e ranger de dentes. Eu desafio você a ler uma parábola. Parábola são histórias aparentemente comuns, triviais, cotidianas, que Jesus falava para ensinar coisas do reino dos céus. Um dia um discípulo falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico, no particular, iria explicar. Então, parábolas eram histórias aparentemente comuns, mas que tinham no seu bojo chaves do reino dos céus, chaves espirituais. Ali tem uma porta, aquela porta para entrar nesse prédio tem uma chave. A chave da minha casa não abre aquela porta, é uma chave específica. É um pequeno objeto. Tem que ter a malhação dos dentes perfeitas, encaixar perfeitamente na fechadura. Quando faz o clique, abre a porta. E quando abre a porta, surpresa, entra num lugar amplo, cadeiras confortáveis, uma iluminação adequada, sonorização excelente. Mas foi uma chave que permitiu entrar. Assim é o mundo espiritual. Uma pequena chave vai fazer você ter acesso a muita revelação da palavra, a ter entendimento de coisas que antes eram mistérios para você. Os mistérios do reino dos céus começam a ser claros, pulam aos seus olhos. E tem uma parábola que eu desafio você a ler toda, eu vou só falar um pedaço dela. É a parábola das bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, sim, bodas do Cordeiro. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. A parábola das bodas. É como uma novela, que tem capítulos e tem um capítulo final. O capítulo final é o encontro de Jesus com a igreja. Na carta de Paulo aos Colossenses, que foi lido pelo meu irmão aqui, que eu estou enfatizando, fala que ele foi dado para a igreja. Então ele foi dado pela primeira vez para o mundo todo, para o mundo poder escolher salvação.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, torna-se filho de Deus. Ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus foram os que receberam Jesus. Tiveram a dívida riscada. Não devo mais nada. Minha dívida foi paga na cruz. Eu tenho hoje a remissão dos meus pecados que foram levados sobre ele naquele madeiro. Então eu não tenho mais dívida. Eu hoje sou nova criatura por isso. E eu preciso ser limpa, grata a esse Deus que riscou a minha dívida. Caminhar de acordo com a palavra. É a palavra que limpa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu chego, nascida de novo, eu estou limpa? Não. Eu vou ser limpa pela palavra. Porque o Filho fala. Quem está em mim, meu Pai limpa. Porque o texto de Zacarias que eu dei para você, diz o Senhor em Zacarias 13, versículo 8, em toda a terra, diz o Senhor, 2 terços perecerão, a terceira parte será purificada, como se purifica o ouro, como se purifica a prata. E ela dirá, é o meu Deus, e eu direi, é o meu povo. Como é que você purifica o ouro e a prata? Você tira as escórias, você tira a sujeira dela, esquenta para tirar a sujeira, para tirar tudo. Eu a purificarei como se purifica o ouro e a prata. O fim da novela, o fim da história, é o encontro da igreja limpa com Jesus. Está em Apocalipse. Eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, a si mesmo, ela se limpa. Epa, não é ele que me limpa? Não. Na cruz ele te dá tudo o que você precisa para ser limpo. Ele te dá perdão de pecado, mas você precisa se arrepender e confessar. E não é só confessar para Jesus. É confessar uns aos outros para serem limpos. Porque a chave do reino dos céus foi dada para a igreja para desligar o império das trevas da luz dos que são filhos de Deus. A chave do reino dos céus foi entregue para discípulos. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aqueles que creem se tornam filhos de Deus, então eles entram no lugar onde eles podem ser limpos. E como limpos, eles têm que cada dia se limpar mais ainda. Porque assim termina a Bíblia. Quem é imundo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Por quê? Porque para entrar lá, precisa entrar limpo. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Um anjo não ficou no céu, porque perdeu a santificação. Um homem foi expulso do paraíso, porque pecou. A redenção vem por um amor enorme de Deus. E uma parábola das bodas do Cordeiro é do encontro de Jesus com a noiva. A noiva a si mesmo se atavia, a si mesmo se enfeita, ela se limpa dos pecados, arrependendo e confessando, porque está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, que você tem que andar, primeira epístola de João, que você tem que andar na luz, como Jesus na luz está. Tem que confessar pecados. Se confessarmos nossos pecados, está escrito, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça na Bíblia não é juízo. Justiça na Bíblia é alinhamento com o céu. Por isso, quando fala Isaías 61, que Jesus virá, receberá unção, o Espírito está sobre mim, me ungiu para salvar, curar, libertar, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, carvalhos de justiça alinhados com o céu. Quando Jesus vai ao batismo, que João Batista fala, eu é que tinha que batizar o Senhor, não, o Senhor é que tinha que me batizar, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor.
Jesus fala, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. Quando Davi escreve, leva-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. É o caminho da obediência, é alinhamento com o céu. Quando Jesus fala, importa que se cumpra toda a justiça, deixa eu obedecer meu Pai. Eu vim como homem e eu tenho que ser batizado como homem. Justiça não é juízo, justiça é alinhamento com o céu, alinhamento com as leis. É o justo alinhado com a justiça de Deus. E quando você mesmo se limpa, quando você mesmo se atavia, quando você usa tudo que tem na cruz para você, você vai se tornando justo. Justificado pelo calor da fornalha do fogo de Deus, que purifica, que limpa, que tira a sujeira. E aí você vai se tornando semelhante a Jesus. E a Bíblia fala que de glória em glória, de glória em glória, você vai chegar à estatura de varão perfeito, que é o original da criação. De glória em glória você volta a ser o Filho de Deus limpo, como foi criado o homem. E na parábola das bodas do Cordeiro, fala da festa final. Primeiro ele deu o filho para todo mundo. Quem recebe, torna-se filho. Em Colossenses fala que ele deu para a igreja. Em Efésios também fala que ele deu para a igreja. Agora ele é o cabeça do corpo dos salvos. Ele é o cabeça da igreja. Ele foi dado 2 vezes. A primeira vez para todo mundo. Quem o recebe, torna-se filho, constitui o corpo. E agora ele dá de novo para dirigir a igreja, para instruir a igreja. Para levar a palavra para a igreja. A palavra que limpa. A palavra que liberta, a palavra que conduz no caminho certo. E a palavra que é a verdade. Agora, na parábola das bodas, fala que estava pronto o banquete, todo mundo foi lá. Você lê depois de tarefa, te dou uma tarefa. Homework. O banquete está pronto. A sala está cheia de convidados. Versículo 11 de Mateus 21. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Homem na Bíblia não é macho, não é gênero masculino. Homem na Bíblia é ser humano. Gênesis capítulo 5, está escrito assim, esta é a genealogia de Adão. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, o formou. Singular, artigo masculino definido singular. Macho e fêmea, os formou, virou plural. E deu a eles o nome de Adão. Adão, homem, raça humana, é tudo a mesma coisa. É o conjunto de homens e de mulheres da face da terra. E aí, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Uma pessoa que não trazia veste nupcial. Como é veste nupcial? Paulo diz que a noiva tem que se apresentar sem mancha, sem mácula, sem ruga. Veste nupcial não tem chocolate, não tem molho de tomate, não tem ketchup, que é o molho de tomate também, mas é mais forte, não tem vinho, não tem mancha, não tem nada. Você já viu uma noiva entrar no dia do casamento? Coisa mais linda que é. Todo casamento simboliza o encontro de Jesus com a igreja. Todo casamento simboliza. E aí, o rei entra, o rei é o pai, é o Deus Pai, é o casamento do filho dele. O rei preparou as bodas do seu filho. Versículo 2 está escrito assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. É o pai preparando a chegada da igreja. Como entrou aqui sem vestes nupciais? Como você entrou aqui com roupa suja? Como você entrou aqui sem santidade, em outras palavras? Como você entrou aqui com a mancha da pornografia na sua roupa? A mancha da mentira, a mancha da violência, da desonra,
aos seus pais? Como você entrou com a mancha do negócio ilícito? Como você entrou aqui com a mancha do pecado na roupa? Entrando o rei, porém o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou: amigo, não é um estranho? Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Sabe por que ele emudeceu? Porque ele, sendo amigo, tendo intimidade, amizade é para intimidade. Jesus, quando começa a caminhar com os discípulos, chama de servos, lava os pés. No meio do caminho ele fala: não sois mais servos, sois amigos. Gerou intimidade junto. Tanto conversou, tanto ensinou, que virou amigo. Então é amigo, aprendeu muita coisa. Sabe tudo. Depois da ressurreição dos mortos, lá em João 20, quando ele aparece para Maria Madalena, ele manda ela falar para os discípulos: vai falar para os meus irmãos, agora não é mais só servo, não é só amigo, agora é irmão, porque recebeu Jesus, porque o sangue comprou povo de todas as tribos e nações, porque se tornou filho de Deus, virou irmão, ele é o irmão mais velho agora. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Amigo é íntimo. Você tem muitos conhecidos, mas poucos amigos. Amigo você conta na palma da mão, ou nas duas. Ele emudeceu, ele não tem mais o que falar. Não tem desculpa para estar de roupa suja. Então, o que é então na língua portuguesa? Por causa disso. Está frio, então eu vou desligar o ar-condicionado. Está calor, então eu vou ligar o ar-condicionado. Então é por causa disso. Por que entrou de roupa suja? Por que não se limpou para entrar? Por que não está como o pai quer que esteja no encontro com o filho? Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando eu entrei ali, o rapaz que cuida da mídia falou: qual vai ser o título? Eu falei: seja escolhido, esse é o título. Eu quero ser escolhida. Mas os escolhidos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Não são aqueles que vão para o campo missionário, são chamados para missões, mas ninguém fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Não. A chave espiritual dessa parábola, escolhido significa outra coisa, significa limpo. Escolhido não é o responder a um chamado ministerial. Muitos são chamados para serem líderes, não querem, abdicam disso. Muitos são chamados para serem pastores, muitos são chamados para abrir ministérios, mas abdicam disso. Não é isso, não é isso. A parábola tem uma chave, e a chave é os escolhidos que vão permanecer. São os limpos. Diga: são os limpos. Só eles, só eles. Aí você vai entender, houve uma distorção da palavra. Uma determinada denominação, seguindo um determinado homem, falou que são pessoas que Deus predestinou e o resto Ele não quer. A predestinação na Bíblia não é uns escolhidos e outros não. A predestinação na Bíblia é que todos foram predestinados para serem filhos de Deus. O destino prévio do homem era ser filho de Deus. E ele perdeu a filiação, mas na carta aos Efésios diz: em Cristo Jesus, fomos predestinados para filhos, voltamos a ser filhos. Então os escolhidos, a si mesmo, se limparam. A noiva a si mesmo se ataviou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar o mundo todo. Ezequiel 18, a alma que pecar só morrerá. A alma que pecar vai morrer.
Sabe como termina Ezequiel 18? Deus dizendo: não tenho prazer na morte de ninguém. Arrependa-se. Isso derruba a predestinação ensinada por aí. Não tenho prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos sejam salvos. Mas Ele não pode levar para junto deles que não estão limpos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aí você vai entender Marcos 13. Marcos 13 é o sermão profético. É Jesus falando da sua volta para buscar a igreja. E ele fala, versículo 24: naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, porque chegou o fim, verão o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, vir nas nuvens, com poder e grande glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Ele reunirá os limpos. Quantas parábolas tem disso? Noivos prudentes, noivos imprudentes. Noivos que esqueceram-se de se encher de azeite, e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A porta que se fecha, largo que é o caminho para a perdição. Quantas parábolas tem que fala disso? E aí, queridos, eu quero dizer algo para você. Até outro dia, muito perto, talvez você vai ver vídeos meus no YouTube, onde eu falo que quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho da vida, o caminho de morte onde estamos, o caminho da perdição onde estávamos antes de encontrar com Ele. Quando nascemos de novo, entramos nesse caminho. E a verdade é Ele. A verdade é uma pessoa. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando de libertação. Libertação é para crente. Libertação é para quem já entrou no caminho. Eu sou o caminho. Nesse caminho você vai encontrar a verdade. Por isso ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Sois limpos pela palavra. E se limpo não for, vai ter que pular fora, ou ser lançado fora. E eu dizia: se você aplicar a verdade na sua vida, você vai ter vida abundante. Eu dizia: vida abundante aqui nessa terra. Porque Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando Jesus fala isso, Ele não está falando de vida eterna, Ele está falando da vida aqui agora. Por quê? Porque no que é eterno, Satanás não vai estar mais fazendo nada, o ministério dele acabou. Ele vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Jesus em Apocalipse fala: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E é com essa chave que ele vai trancar Satanás no lago de fogo e de enxofre. E a profecia de Apocalipse 20:10 vai se cumprir. Eu creio nas profecias. Se eu não cresce em profecia, eu era louca. Porque profetizou que ele viria em carne, e ele nasceu de uma virgem como estava profetizado. Porque profetizou que ele seria moído pelas minhas transgressões, ele foi moído. Como eu não vou acreditar na volta dele? É o mesmo profeta? Com certeza ele virá. E vai buscar os escolhidos. E quem são os escolhidos? De glória em glória chega a estatura de varão perfeito. De glória em glória chega a estatura de varão perfeito. Vamos lá. Quando você se encontra com Jesus, recebe a grande salvação, dada pelo amor do Pai para livrar você dessa condenação eterna. O Filho vem para morrer no seu lugar, Ele executa a sentença no seu lugar, você nasce de novo. Recebe a salvação, nasce de novo. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. São filhos porque receberam Jesus, agora são irmãos
do mais velho, que é o primogênito. Mas precisa ser limpo. Não chega limpo. Está nele no lugar de ser limpo. Aí vem a santificação, que é uma ação minha. Não é mais dele. O sacrifício da cruz é dele. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É você que vai desenvolver. É você que vai fazer escolhas. É você que ficou fornicando até o dia de hoje, vai sair desse culto e vai dizer, acabou. Acabou, eu vou fechar a perna a partir de hoje, acabou. Só vai ter o meu corpo no dia do casamento se casar comigo, só. É aquele que estava mentindo, fazendo tudo errado, pega o telefone e fala, olha, eu quero te falar a verdade, eu estava te mentindo. A santificação é o homem que faz. Santificai-vos. Quando Josué perdeu a batalha, depois de Jericó, para o outro rei, perdeu porque tinha objetos roubados, furtados embaixo da tenda de Acã. E a derrota veio na batalha seguinte. Josué vai chorar, vai chorar, vai chorar. Deus, o Senhor tirou a gente para a gente passar vergonha aqui. É o teu nome que está sendo envergonhado. Nós tivemos que correr, porque o inimigo estava correndo atrás de nós. Deus fala, por que clamas a mim? Não reclama não. Tem coisas condenadas no vosso meio. Tem coisas condenadas no vosso meio. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não retirais do vosso meio as coisas condenadas. Fala, santificai-vos. Até o que eu tenho dentro de casa, é o que Deus fala para Josué. Até o que eu tenho dentro de casa, glorifica a Deus ou não. Até o que eu tenho na minha casa, glorifica ou não o meu Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho era de morte, agora o outro morreu no meu lugar, eu saí da câmara de gás, saí da forca, saí da decapitação. Agora eu tenho nova vida, isso quer nascer de novo. A outra vida é outra oportunidade de chegar até Deus do jeito certo. Satanás vai continuar ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho escolhas. Lembra de Caim? O pecado jaz à porta, mas a ti te cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se é condicional, língua portuguesa. E se não proceder bem, não vai ser aceito. Não vai ser. Deus não vai tirar anjo para colocar homem que não está limpo. Então ficassem os anjos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você entra pelo novo e vive o caminho, pelo novo nascimento, você vai conhecer a verdade que liberta. E se você aplicar essa verdade, você vai ficar limpo. E a terceira parte não é a vida abundante, a terceira parte é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for santificado, você vai ser glorificado com a vida eterna. De glória em glória, você vai chegar à estatura de varão perfeito, e como varão perfeito, você vai chegar ao céu, glorificado. A glória que você perdeu pelo pecado do Éden, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Ela vai voltar para você, vai ser recuperada. Pastor, é a glória original que o homem tinha quando ele não pecou. E aí, como negligenciar essa salvação? Escuta o que eu vou te dizer. As pessoas pensam que a salvação é apenas crer em Jesus. Porque nós sabemos que está escrito na Bíblia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora eu tenho uma notícia para te dar, até o diabo crê. Toda vez que encontrou com Jesus, dizia, bem sei que és o Filho de Deus. Mas não obedecia. O que nos faz aptos pela santificação é a obediência. Sabe o que está escrito em Hebreus, carta aos Hebreus? Que eu creio que é de autoria do apóstolo Paulo. Capítulo 5, versículo 7, conta que Jesus
nos dias da sua carne, enquanto estava como homem. Depois ele voltou a ser glorificado. Quando ele aparece para João na ilha de Patmos, ele tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. Ele voltou a ter a glória que tinha antes da fundação do mundo. Quando ele aparece para Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, Saulo vê uma luz mais resplandecente que o sol. Mas quando ele estava em carne, cumprindo a obediência, humilhando-se, tornando-se figura humana, tendo fome, tendo sede, tendo dor pela alma, tendo cansaço, tendo sofrimento de relacionamentos traidores. Está escrito em Hebreus 5:7, que nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido. Ele pediu para o Pai e ele foi ouvido. Mas diz assim, embora sendo filho, filho com F maiúsculo, ele obedeceu. E porque obedeceu, ele foi aperfeiçoado. E tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. É isso que está escrito. Preste atenção. O Pai, quando escreve a palavra para nós, ele escreve com dois sentidos. Primeiro, é o logos, é informação. É informação. E o rema, que é a revelação. E na informação, ele é detalhista. Ele é detalhista. Por exemplo, o texto que fala da ressurreição de Jesus, fala que ele foi, Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo madrugada, ainda escuro, olha o detalhe. E quando ele aparece para os discípulos, versículo 19 de João 20, fala, no final da tarde, ele apareceu. Quando a Bíblia conta a história de Daniel, que estava no cativeiro fazia 70 anos, e ele lê pelo livro do profeta Isaías que o cativeiro duraria 70 anos. Começa o texto dizendo, no ano de Dario, filho de Assuero, para depois falar de Daniel. Por quê? Porque Deus está dizendo para mim e para você, com informação, que Daniel, jovenzinho, foi levado para a Babilônia quando Nabucodonosor era o rei. Mas quando o rei Nabucodonosor morreu, foi sucedido pelo rei Assuero. E Assuero já morreu, e o rei agora é Dario, filho de Assuero, e já se passaram 70 anos e ele está preso no cativeiro. Por que Deus faz esses detalhes? Para nos dar informação rema. Daniel entendeu pelos livros que estava ali por herança espiritual maligna, por pecado dos seus pais. Porque Daniel foi ler o livro de Jeremias. E leu no livro de Jeremias, desde o capítulo 1, que Deus mandou um recado 70 anos antes para os pais, avós, bisavós dele. Que porque colocou o povo na terra prometida e porque o povo não adorou Deus e foi adorar ídolos, Deus manda um recado. Por isso eu contenderei convosco e até com os filhos dos vossos filhos. E Daniel naquela hora falou, epa, filho de filho é neto, eu sou neto daqueles que fizeram isso. Por isso eu estou no cativeiro. E o que ele foi fazer? Ele foi confessar pecados geracionais. Então na Bíblia tem o logos, que é a informação, e tem o rema, que é a revelação. Eu tenho 27 livros escritos, uns sozinha e uns com o pastor Otto. O pastor Otto acaba de escrever um livro especial, A Eficácia da Fé. E o homem escreve para enfatizar, para chamar a atenção do leitor, para que o leitor entenda aquilo que ele quer comunicar. Todos os meus livros estão disponíveis no meu site, pastorataniatereza.com. Todos eles enviam para qualquer lugar do Brasil e do mundo. E quando eu li o texto, eu falei o texto para você, que Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas. Forte clamor não é clamor só, é forte clamor. E lágrimas não é só o chorinho do Getsêmani. Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas. Súplica é mais do que oração.
Súplica é um grito desesperado. Então não foi só no Getsemane, no chorinho, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Foi muito choro, foi muita súplica, foi muito pedido para não ir para a cruz. Por quê? Por que você acha que ele não queria ir para a cruz? Tinha medo de coroa de espinhos, de lança no peito? De hematomas no rosto? Não, porque ele sabia que quando ele estivesse me substituindo naquela cruz, o meu pecado sobre ele, o Pai não chegaria perto dele, porque pai e pecador não combina. Por isso o grito dele na cruz não foi que dor, mas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Então o pai que expulsou um anjo do céu porque pecou, que expulsou o homem do Éden porque pecou, não chegou perto do filho dele na cruz porque o meu pecado estava lá. Entende o nível de santificação de Deus? Entende por que os anjos estão ao redor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor? Entende por que está escrito que sem santidade ninguém verá Deus? Mas volta para o texto. Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Foi ouvido, o Pai não é surdo. E embora sendo filho, obedeceu. 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 E por que obedeceu? Porque obedeceu, está escrito, foi aperfeiçoado. Como que o varão perfeito, filho de Deus, pode ser aperfeiçoado? Ele já era o varão perfeito. Ele foi recompensado, recebendo maior autoridade. Por isso, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele se tornou a maior autoridade do universo, acima de todo poder que se possa nomear em todos os séculos, como está escrito na palavra. Deus deu a ele o controle do universo. Ele é o rei do universo. Ele é o rei do universo. Tem uma música que chama Rei do Universo, que pouca gente canta. Eu conheço um cantor que tem no YouTube que canta o Rei do Universo, que fala disso. Eu não sei porque ninguém grava, porque ninguém canta. Porque ela não é aperfeiçoada nas vozes de atualidade. Por causa disso, ele foi aperfeiçoado. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não é o autor da salvação eterna para todo mundo que levanta a mão num dia de culto. Ele não é o autor da salvação eterna para todo aquele que tem o nome escrito no hall de membros de uma igreja. Ele não é o autor da salvação eterna para todo mundo que sobe no altar. Para todos os pastores, profetas, evangelistas, mestres. Não. Ele é o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Por isso está escrito, que nesse dia da volta dele, que ele vai reunir os escolhidos, muitos dirão: mas nós pregávamos o evangelho do teu nome. Não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Continua na prática do pecado. Mas nós expulsávamos um demônio em teu nome. Não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que continua lutando, achando que vai entrar no céu sem santidade. Não vos conheço. Não é o que você faz no ministério, não é o que você produz no ministério que vai te dar o papel de escolhido. É se você estiver limpo, se você estiver santo. Santo, santo, santo. Eu tive uma experiência. Deus fala comigo em tudo. Eu tive uma experiência tremenda. Eu viajo há anos. Pastor diz que olha para o meu Instagram, fica assustado com o tanto que eu viajo. O ano passado, 168.400 quilômetros viajando, pregando o Evangelho. Dá 4 voltas ao planeta e mais um pouco. Se saísse em linha reta em direção à Lua, chegava na metade. Quantos aeroportos você acha que eu passo? Quantos hotéis você acha que eu fico? Eu descobri uma função no meu celular, nos ajustes, que eu não sabia que tinha.
Aliás, eu descobri o que tinha nos ajustes. Tinha todos os Wi-Fi de todos os lugares, a senha de todos os Wi-Fi, de todos os lugares que eu passei. E eu comecei a pagar. Tinha 285 senhas. E o aeroporto do mundo inteiro estava ali as senhas. Você tem ideia quantos aeroportos eu passei? Quantos lugares eu pisei? Em quantos lugares eu fui? Você tem ideia em quantos raios X eu já passei de aeroporto? Quantos países do mundo? Até no Japão. Nunca apitam as pulseiras. Hoje eu estou com menos. Mas eu encho de pulseira. Nunca apita. Nunca apita o ouro no raio-x. Mas toda vez que eu vou passar no raio-x, aquela moça, aquele moço que está ali, fala, tira as pulseiras. Eu falo, não vai apitar. Ela olha para mim com cara de quem não está acreditando, a senhora vai ter que tirar se apitar. Se apitar, eu tiro. E não apita. E passa. E não apita e passa. E não apita e passa. E não apita e passa. Recentemente, no aeroporto em Londrina, a moça insistiu, tira, vai apitar. Eu falei, não apita, é ouro. Mas ouro apita, às vezes apita. Eu falei, mas as minhas não apitam. Quando eu passei, ela falou, não, apitou mesmo. Eu falei, não. Ela falou, porque deve ser puro. Não deve ter mistura nesse ouro. Uau! Eu purificarei como se purifica o ouro. Eu purificarei como se purifica a prata. Se não for purificado, vai apitar. E não vai passar. Não vai passar. Presta atenção, igreja. Você quer ser escolhida? Você quer essa voz de Jesus e ele dizer, venha bendito do meu Pai, para o reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo? Quer ou não quer? Se não quer, você está nadando para morrer na praia. Você está brincando se não quer. Vou perguntar de novo, quer ser escolhido? Oh, então tem que ser purificado. Tem que ser purificado. Tem que ser purificado. Sabe como começa o Evangelho? João Batista dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Quando Jesus começa a pregar, ele fala a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E agora eu falo para você a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Está às portas. Eu vou terminar. Os levitas podem voltar para o altar. Eu vou terminar fazendo um convite para a igreja. Primeiro, um convite de salvação. Eu não sei se no culto das 19h30 só tem os membros da igreja. Só tem pessoas salvas. Só tem pessoas que receberam Jesus já como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas se tiver um único convidado aqui, que ainda não fez isso, você escutou o que eu preguei? Ele foi enviado para morrer no seu lugar. E você já está condenado. Você já é uma criatura condenada. E você se torna filho de Deus quando recebe o sacrifício dele da cruz. Por isso que a gente fala, quer receber Jesus? Porque recebendo ele, você fica livre da condenação. Não pode mandar 2 pessoas para a câmara de gás pelo mesmo motivo. Já mandou um. E você está livre da condenação. Mas você precisa dizer, eu quero. Porque a Bíblia diz que você tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Se você quer isso, está aqui no nosso meio, levanta a mão, eu quero te conhecer e orar com você. Fazer o que fazemos, que é ligar tua vida ao reino da luz. Desligar do império das trevas, ligar ao reino da luz. Desligar do império das trevas, ligar ao reino da luz. Pedir a Deus que escreva o teu nome no livro da vida. Apagar os escritos nas trevas. Pedir a Deus que envie anjos para você. E que te dê o Espírito Santo. Faremos isso se você quiser. Mas você precisa decidir se quer ou não. Eu vou deixar isso gravado nessa live, porque essa live
Vai ser publicado no meu canal do YouTube e pessoas vão ouvir. E pessoas podem se converter pela live. Hoje eu fiz uma live, um culto ao vivo, 11 horas da manhã. O nome está lá no meu canal do YouTube. Aliás, eu não convido você para assinar meu canal. Eu convoco você, juiz não convida, convoca. Assina o meu canal do YouTube. Já tem 1 milhão de assinantes. Já tem mais de 70 milhões de visualizações, já está em mais de 200 países. Mas assina lá. Sabe para quê? Para mostrar que vale a pena o YouTube enviar para outras pessoas. A leitura que o YouTube faz quando ele vai ficando mais cheio é que o que está ali é bom. E muita gente está sendo salva por vídeos que o YouTube está mandando. Hoje eu fiz uma live ao vivo. Mais de 100 pessoas entregaram a vida para Jesus na live. E eu fiz a oração. E eu disse que vai ficar gravado e outros vão entregar. E o título é Como tratar a depressão. Depressão não, rejeição. Como lidar com a rejeição. É o título do vídeo de hoje. Como lidar com a rejeição. Corre lá para você assistir e mandar para outras pessoas. Mas eu disse que ia fazer 2 coisas aqui. A segunda é provocar você a tomar uma atitude de santificação. É provocar você, igreja do Senhor, a santificar-se do jeito que Jesus pede. Não é se conformar com o mundo. Quando Jesus fala, através da boca do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com o mundo. Não é, estou inconformada. Não é isso, não. Eu não tome a forma. Se a forma for retangular, o bolo sai retangular. Se a forma for quadrada, sai quadrado. Se for redondo, o bolo sai redondo. Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Essa forma do mundo não serve para a igreja. Jesus, quando ora a oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele ensina você a orar: livra-nos do mal, amém, na oração do Pai Nosso. Você precisa posicionar-se como santo na terra. Vai ser chamado de radical. Beleza. Acabou de morrer um radical assassinado nos Estados Unidos. Você sabe, o mundo todo sabe. O mundo todo sabe o que aconteceu com aquele jovem Charlie. Porque foi radical, porque falou contra o aborto, porque falou contra o pecado. O mundo matou ele. Mas pergunta onde ele está. Pergunta o tamanho da coroa de glória que ele vai receber. Então não te cale, seja um atalaia na terra. Você não foi chamado para ser politicamente correto, você foi chamado para ser biblicamente correto. Então o meu desafio é levar você a se posicionar, santificar-se, ser radical. Mas pastora, vai dar certo ser radical? E se me dão um tiro no pescoço? Glória a Deus! Porque Jesus fala: bem-aventurado aqueles que são atacados por amor ao meu nome. E se você não quer ser radical, você tem que escolher outro Deus para servir. Porque o Deus que eu sirvo, que você está sendo chamado para servir e serve, ele foi tão radical que ele fez o filho dele, que era Deus, virar homem, para matar o filho dele numa cruz, por amor a você. Como eu vou negligenciar essa salvação? Como eu vou relativizar essa cruz? Não posso, querido. Então eu desafio você, não importa a idade que você tem, jovem, velho, adolescente, tomar uma posição de santificação, levantar-se como arauto, boca de Deus, para denunciar o pecado. Eu falo que o mundo espiritual é legal, de leis, não é de joia. Existem termos jurídicos dentro da Bíblia. E no livro de Apocalipse, capítulo 18, quando fala da queda da Babilônia, a Babilônia de Apocalipse não é a Babilônia geográfica de Nabucodonosor, Assuero e Dario. Não é. A Babilônia de
Apocalipse é o conjunto de trevas do mundo todo. Toda promiscuidade, toda prostituição, todo adultério, todo lesbianismo, tudo está lá. Está lá. Pedofilia está lá. Toda corrupção está lá. Todo homicídio está lá. Toda feitiçaria, toda idolatria está lá. Idolatria está lá. Na minha Bíblia está escrito que o idólatra não vai entrar no reino dos céus. Está lá. E sabe como fala da queda da Babilônia? Vai cair. Toda a estrutura maligna vai cair. Satanás vai para o inferno e tudo que ele montou vai acabar. Porque vai todo mundo junto com ele para o inferno. Sabe como que está em Apocalipse 18:4? Separai-vos dela, povo meu. Está falando para a igreja. Separai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. E não participardes dos seus flagelos. Cumplicidade de crime, da pena criminal, da pena de punição. Cumplicidade de pecado, Deus faz o juízo dele também. Cúmplice do pecado, como que é cúmplice do pecado? Você está acompanhando uma pessoa para fazer aborto. Você está acompanhando uma pessoa para mentir. Você está ajudando uma outra pessoa a fazer adultério. Você está ajudando alguém a sair da tutela dos pais, desonrar os pais. Qualquer pecado que você estiver contribuindo, até pelo silêncio, pela omissão, você é cúmplice. Preste atenção. O atalaia, se ele sabe que vai morrer alguém, é o que está na Bíblia. E ele se cala, o sangue vai ser requerido dele também. Dele também. Se ele fala e a pessoa não toma posição, o sangue vai ser requerido só da pessoa. E quando fala isso, você pensa só da morte física, mas é a morte eterna. Você sabe que a pessoa está indo para o inferno. Você sabe que o que ela está fazendo é pecado. Você convive com ela no escritório de trabalho. Você é vizinho dela. E você faz vista grossa como se nada tivesse acontecendo. Ah, cada um vive o que quer. Eu tenho que ser politicamente correta. Você está sendo cúmplice. Pela omissão, pelo silêncio. Você vai falar em amor. Você vai falar em cuidado. Você não vai apedrejar. Você não vai julgar. Mas você vai dizer para ela, olha, o que você está fazendo vai tirar a sua vida eterna. E conta para ela a verdade. Conta para ela o que é a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, pregar tudo que tem aqui. Eu não vou selecionar o que é politicamente correto. E o resto eu vou fingir que não existe. Eu lutei 50 anos para tirar minha mãe do espiritismo. Quando eu escuto alguém falar, minha mãe é boazinha, faz caridade, dá esmola, mas não tem Jesus, vai para o inferno, vai para o inferno. Minha mãe é boazinha, minha avó é boazinha. É idólatra, mas é boazinha. Cornélio era homem bom, piedoso, temente a Deus, orava de contínuo, mas era idólatra, ia para o inferno. Precisou Pedro ir lá para pregar para ele se salvar. Eu tenho que falar a verdade. Se a minha amiga, minha vizinha, minha colega de trabalho estiver dentro de um prédio pegando fogo, eu vou falar, oh, ela está morrendo lá dentro, eu vou chamar alguém, vou tentar abrir, vou tirar ela de lá, porque eu não vou tirar ela do fogo eterno. Vai ficar de mal comigo? Pode ficar. Vai me acusar? Pode acusar. Mas eu vou falar. Quem está disposto a pagar esse preço? Fica em pé. Fica em pé, eu quero orar por você. Fica em pé. Pai, eu sei que o Senhor me dá umas incumbências difíceis, o Senhor sabe também. O Senhor sabe que às vezes o Senhor fala para mim, diga isso. E eu vou dizer. Porque quase meio século eu estou assim, respondendo, vou fazer. Onde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor me mandar falar, falarei.
Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu sei que essa palavra foi dura, papai. Um dia Jesus foi deixado porque falava verdades. E ficaram os discípulos, e ele falou para os discípulos: vocês também não vão me deixar? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, vida eterna, vida eterna. Você deu para mim, Pai, uma incumbência de dar uma palavra de vida eterna aqui. A salvação é só o começo, depois tem a santificação. E aí vem a glorificação. Teus filhos se levantaram, papai, eles se levantaram, posicionados por essa palavra. Muitos talvez já estavam posicionados, talvez uns poucos ainda não, mas levantaram todos. Senhor, em nome de Jesus, usa esse povo por louvor da tua glória. Capacita esse povo com ousadia, coragem, intrepidez. Que eles possam ser como foram os primeiros discípulos, que não se intimidavam com nada, que pagaram alto preço para o Evangelho chegar até nós. Temos nas mãos um bastão sujo de sangue, não só do sangue de Jesus, mas sangue de mártires que pagaram com a vida a pregação do Evangelho. Como negligenciaremos isso, Pai? Como? Capacita teus filhos e tuas filhas. Dá a eles revelação da palavra. Espírito Santo de Deus, fala com eles. E mostra para eles tudo aquilo que precisam dizer. O Senhor fala na tua palavra que os discípulos eram levados para os tribunais e o Senhor dizia: só abre a boca que eu vou encher. Faz isso com eles, papai. Faz isso comigo, papai. Comigo. Ajuda-me, Senhor, a manter firme nesse caminho. Ajuda-nos a sermos merecedores dessa glorificação. Nós não somos merecedores da salvação. Não merecíamos nada. A salvação foi um ato do Senhor. Foi graça do Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que gratuitamente, sem mérito nenhum, o Senhor nos deu a salvação. É um favor imerecido, nenhum de nós merecia, papai. Que o teu filho virasse homem e fosse para aquela cruz. Mas a glorificação vai ser um mérito nosso, sim. Resultado da nossa santificação, papai. Ajuda-nos a sermos merecedores dessa glorificação, de glória em glória, chegar à estatura de varão perfeito para viver com o Senhor por toda a eternidade. E ajuda esses teus filhos e tuas filhas que estão aqui a serem arautos do Senhor, para ensinar isso para as pessoas, propagar a verdade, ensinar o caminho que leva até o Senhor, papai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga um amém bem alto. Amém. Nessa hora o inferno treme, sabia? Porque ele já sabe o que vai acontecer quando você começar a abrir a boca. Vamos adorar? Pai, obrigada pelo privilégio de falar esse povo tão amado do meu coração. Teus filhos, tuas filhas, meus irmãos. E eu quero viver junto com eles por toda a eternidade. Eu quero que eles todos estejam lá, naquele grande dia. E eu quero que todos eles, nessa volta de Jesus, que vai reunir os escolhidos, reúna eles também. Em nome de Jesus.